Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao ApexCast, o podcast oficial da Apex Brasil. Eu sou a Luíta, sou comunicadora, apresentadora do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil e também sou sócio fundadora da Ayla, uma empresa de comunicação. Se você já esteve aqui, você já ouviu essa introdução, então é muito bom te ter aqui de novo no nosso ApexCast. E se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nessa temporada do ApexCast, a gente está falando sobre os erros e acertos de empreendedores e empresas brasileiras que exportam e internacionalizam os seus negócios. E nesse episódio, a gente vai falar sobre investimentos com o Leonardo Nones, CEO, e o Alan Carneiro, CPO da VEG, que é uma food tech de delivery vegano. Os clientes podem acessar o app e escolher entre as diversas opções de estabelecimentos que oferecem comida vegana. Meninos, bem-vindos! Tudo bom, Luíta? Muito obrigado. Tudo bem, Lu? Obrigado por receber a gente. Obrigada a vocês por estarem aqui. Vieram direto de Floripa para conversar comigo, né? Isso mesmo. Coisa boa. Bom, vamos contar então pro pessoal, dar uma contextualizada, né? Como surgiu a VEG, há quanto tempo e um pouquinho da relação de vocês dois com a empresa. Legal. Então, a VEG começou alguns anos atrás, inicialmente com outro nome, né? Então, naquela época, eu estava ainda no meu primeiro estágio. Era numa empresa de tecnologia que fica no sul da ilha de Florianópolis, chamada Encuca. Eu tinha visto uma notícia sobre o Sinapse da Inovação, que era um programa de subvenção do governo que dava ali R$60 mil para ideias inovadoras. E aí, nessa época, eu inscrevi uma ideia, que era um marketplace de mentoria, chamava Mentora. O Alan, antes de ser meu sócio, ele escreveu outra ideia, que era o Tocata, um marketplace para conectar músicos e eventos. E o nosso terceiro sócio, né, que já saiu da empresa, o Marcelo, escreveu uma ideia que era o Marmitap, que era um marketplace para delivery de marmitas. No fim, nenhuma ideia foi para frente, né? Mas ali a gente pensou, tem um cara que entende um pouco mais de negócio, um que entende de produto e design e outro que entende de engenharia e tecnologia. Bora todo mundo se juntar para focar junto em um negócio. E aí, nisso, a gente fez um estudo de mercado para ver qual ideia valia mais a pena focar. E naquela época a gente viu um gap muito grande ali no mercado de delivery de comida. Porque a gente tinha visto um dado que o iFood tinha 4 vezes mais pedido na janta do que no almoço. E aí o principal motivo disso era o ticket médio das refeições no almoço ser muito alto. Então a gente viu, né, para dentro de casa. E naquela época a gente consumia marmita quase todo dia na Encuca, que era uma refeição de R$12, R$13, que, né, custo-benefício era muito alto, só que não tinha nenhuma plataforma que agregava todas essas opções. Então, nisso, a gente resolveu focar junto no Marmitap e ser um delivery de almoço acessível. Naquela época não tinha nada a ver com vegano, era focado no almoço. Mas aí, por questões pessoais do nosso sócio, que acabou saindo do projeto, a gente ficou em tempo de ideação/desenvolvimento até final de 2019. Aí, começo de 2020, a gente trouxe o Rafael, que é o nosso atual CTO, ele que fica responsável por toda a parte da tecnologia. E em questão de 2 a 3 semanas, ele fez o nosso MVP, que naquela época era só uma landing page muito básica, né? Design que deixava muito a desejar, só que atingiu o objetivo de validar ali a nossa proposta de valor. Então a gente lançou o Marmitap em fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia. Até conseguimos ter alguma base de clientes, mas a aquisição era muito complicada, tanto do lado dos produtores de marmita, que tinham uma maturidade tecnológica menor e tinham mais dificuldade para operar a plataforma, e também do lado dos consumidores, que estavam acostumados a pedir por WhatsApp e preferiam continuar utilizando aquele meio. Então, a gente teve uma dificuldade de crescimento, mas a nossa real queda de vendas foi quando começou a pandemia. Que por mais que o delivery tenha crescido muito nesse período, a gente vendia para pessoal que trabalhava em empresa de tecnologia, autarquia, onde tinha esse costume de pedir marmita para toda a galera. E aí, quando começou o home office, esse hábito não continuou. Então, nisso, nós resolvemos fazer uma ação de não cobrar mais taxa de comissão dos produtores, tanto para a gente conseguir se segurar naquele período mais difícil e também para ajudar os produtores no período mais difícil da pandemia, né, que acabou afetando todo mundo. E aí, dessa ação, apareceu uma chefe interessada que tinha um restaurante vegano no Campeche, que fica no sul da ilha de Floripa. Ela não tinha feito delivery até então, mas ali com o começo da pandemia, né, que não dava mais para você ter o presencial, ela acabou não tendo escolha e pediu para fazer parte do Marmitap. E aí acabou dando tão certo
que outros restaurantes veganos que acompanhavam ela pelas redes sociais viram que ela estava vendendo pelo Marmitup e pediram para fazer parte também. Então esse pivot aconteceu de forma totalmente orgânica, de forma que de um mês para outro que a gente trouxe essa primeira chefe, mais de 90% dos pedidos já eram de refeições veganas. Nossa. Ticket médio aumentou de 15 para R$60. Suporte diminuiu bastante, porque já era um público mais familiar com esse tipo de tecnologia. E ali a gente viu um potencial de gerar impacto não só social, que a gente queria como Marmitup, mas também ambiental, porque o veganismo tem muito disso, né? Quando você troca um prato de carne por um vegetal, nem que seja um dia na semana, você já está gerando um baita impacto positivo para o meio ambiente. Então, nisso a gente pivotou para a VEG em maio de 2020. Então a gente tá falando que a VEG é super recente. Muito recente, 2 anos e meio? Começou ali no auge da pandemia, né? Foi Sim. maio de 2020. Mas como VEG, com o nome VEG, Isso. foi agora. 1 ano e meio? Fazem 2 anos e meio. Mas com Então, VEG? fevereiro, isso. Fevereiro, Marmitup, maio de 2020 foi VEG. Ah, tá bom. Então vocês mudaram até que rápido esse posicionamento. A gente sempre teve essa mentalidade de não se apegar muito à Sim. ideia, né? Então, quando a gente viu que o vegano tava dando muito certo e já era um mercado, né, um nicho que a gente namorava há algum tempo, Sim. foi muito natural. Não teve Legal. discussão nenhuma entre sócios, né? O que é até raro para esse tipo de decisão Super. tão importante. E tava todo mundo alinhado que essa era a oportunidade, né? E a partir do momento que a gente fez o pivot, teve um crescimento muito maior do que a gente esperava. Porque ali em maio, quando a gente ia cortar todos os restaurantes que vendiam carne, a gente achou até que ia ter uma queda, né? Mas o fato de a gente começar a focar 100% nesse segmento fez a gente ter uma entrada de clientes muito maior do que a gente estava até preparado para comportar. Então, na semana que a gente mudou de Marmitup para VEG, teve um crescimento de quase 100% nas vendas. Nossa. Só que aí a gente teve uma demanda muito alta de pedidos para pouca base de entregadores, processo e infraestrutura de produto para comportar essa expansão. Então, teve até alguns casos de atraso, né, problemas logísticos nessa época, que fez a gente dar um passo para trás, né, e crescer regionalmente antes de botar lenha na fogueira e ganhar atração num ritmo maior. Mas então a gente viu que tinha esse gargalo de escalabilidade e para resolver isso precisava investir em produto, né? Para a gente conseguir ter uma operação mais automatizada e mais escalável, a gente precisava primeiro lançar os aplicativos, lançar um app para os entregadores e também ter o nosso sistema administrativo para controlar toda essa operação. Então, a VEG captou um investimento de R$700 mil em junho do ano passado. Maior parte foi voltada para produto e tecnologia. E esse investimento permitiu, primeiro, os sócios focarem full time no negócio, porque até então a gente estava em jornada dupla, né? 2 empregos, tirando o salário de um emprego para investir na empresa. E também trazer mais pessoas para nos ajudar. Sim. Então, hoje a gente conta com um time de 10 pessoas, né? Fora os 3 sócios. E também permitiu a gente expandir para São Paulo em fevereiro desse ano. Então, a gente já tinha essa tese de, antes da próxima captação, ir para São Paulo, tanto para provar o nosso potencial de escalabilidade, conseguir ter um crescimento de vendas para aumentar a chance de conseguir um aporte. E, né, acho que também provar para nós mesmos que a VEG não era algo que deu certo só em Floripa e que podia dar certo em qualquer outro lugar. Agora, vocês acabaram de chegar de Portugal, né? Fiquei sabendo que vocês vieram praticamente direto aí, pousaram essa madrugada. Vocês estavam num evento lá. Conta um pouquinho como é que foi isso, que agora eu quero saber um pouco mais sobre essa expansão de vocês, né? Que se vocês foram para fora do Brasil, alguma intenção vocês têm? Me contem. Então, a gente tinha se inscrito para a missão de internacionalização da Apex Brasil, que levava startups para o Web Summit. Naquela época eu inscrevi a VEG sem muita pretensão, até pensando que internacionalização não é um objetivo de tão curto prazo que a gente tem, mas com certeza é algo que a gente visa para os próximos 3, 4 anos. Né? Eu enxergo que aqui a gente ainda tem uma oportunidade muito grande no Brasil, então naturalmente o nosso foco vai ser voltado para a expansão nacional, mas a gente queria, além de entender o mercado internacional, né, quais países
poderiam ter uma maior aderência para a expansão, incentivos governamentais para a gente expandir a VEG. A gente também estava com o objetivo de começar um relacionamento com investidores de fora, que podem ter uma maior aderência com a nossa causa, né? Você vê na Europa fundos que são 100% voltados para negócios veganos, né? Fundos de investimento. Olha, que legal. O que aqui no Brasil ainda não existe, né? E além disso, também fazer benchmark. Então, no segmento que a gente está, que é delivery de refeições veganas, é muito difícil de você encontrar referências para conversar. Né? Você vê um mercado que é dominado por poucos players. Então, aqui no Brasil, a gente tem um limite do quanto a gente consegue ter de trocas nesse sentido. E lá você tinha startups de delivery de Estônia, Espanha, né, Inglaterra, que a gente tinha o potencial de trocar essa ideia e, né, fazer um benchmark ali sobre seja lá o que for, marketing, growth, produto. Então, nesse sentido, foi muito valioso pra gente, fora receber esse feedback de fora, né? Então, a gente entrou pela missão da Apex Brasil. Nesse processo, a gente recebeu diversas mentorias aí para melhorar o pitch, né? Adaptar para investidores de fora. E também treinamentos presenciais, depois quando a gente já chegou em Portugal, que agregaram muito nesse sentido para a gente estar preparado para apresentar para esse outro tipo de investidor. Porque talvez um dos erros mais comuns nesse sentido é você usar exemplos daqui do Brasil, né? De competidores, de benchmark, de possíveis exits que lá as pessoas não conhecem tanto, né? Então, um investidor da Alemanha, por exemplo, não vai saber o que é o iFood. Então, nesse sentido, é complicado e você tem que saber comunicar isso melhor. Hoje, um dos nossos grandes diferenciais é exatamente o que a gente faz uma curadoria muito grande dos produtos que estão entrando na VEG, né? Sim. Então, isso, a gente tem com certeza, é um ponto fortíssimo, né? Com certeza. São hoje 300 parceiros ativos que a gente tem na plataforma. E a gente tem um pessoal de pós-venda que, quando faz a importação dos cardápios ou a adição desses cardápios, eles sempre olham para ver se não tem nada de proteína animal. Então, é muito comum um açaí, por exemplo, com granola e mel. Exato. Então, a gente avisa o parceiro que tem mel naquela granola que a gente não vai colocar na plataforma. Gente, para quem não sabe, mel não é vegano, Mel hein? não é vegano. Essa é uma informação que é surpresa para muita gente. Então, isso daí também garante que a gente dê essa confiabilidade para essas pessoas que realmente querem uma refeição, né, sem produtos de origem animal, e fazem com que a gente também consiga nichar e mostrar que é totalmente confiável você pedir na VEG. Sim. Né? Então, isso Muito bom. um diferencial nosso muito grande. Legal. E uma vez que vocês fazem o que você me contou que estão fazendo em São Paulo, né, de se alinharem a restaurantes que já têm uma validação, que já têm uma boa fama, né, isso também economiza até no marketing, né? Sim, com certeza. Excelente. Então, até hoje, a maior parte do crescimento da VEG é orgânico. São clientes que chegam pela indicação de outros clientes ou dos próprios restaurantes. Sim. Então, o restaurante tem N motivos para estar divulgando a VEG em relação a outras plataformas. Então, desde taxa de comissão, taxa de entrega, raio de entrega, né, qualidade do atendimento, que também é um ponto muito forte da VEG, não tem porque ele está divulgando outra plataforma que vai pecar nesse sentido, e não a VEG, que também, além de todos esses aspectos, é uma plataforma Sim. que está muito mais conectada com o propósito dele e com os clientes dele. Agora, nessa trajetória de vocês até aqui, vocês comentaram um pouco desse início, né, que teve uma adaptação de rota orgânica por uma percepção de um mercado aí que estava super carente, pelo visto, né? Teve algum erro que vocês sentem que cometeram nessa trajetória, que vocês se arrependem? Às vezes de timing, de decisões, escolhas? São vários erros, né? Eu posso falar Nunca um primeiro, não tem assim, erros na vida do empreendedor, né? É importante que eles existam, Claro. porque é sinal de que a gente tá no caminho certo, né? Quanto Sim. mais a gente falha, mais a gente aprende também. E o importante é que seja rápido. A tomada de decisão ela tem que ser rápida. Então a gente começou sem oferecer o serviço de entrega. A gente era só um marketplace. Quando a gente começou a oferecer o serviço de entrega, que aí a bomba começou a estourar. Tá. Então é muito difícil trabalhar como operação logística, né? Ainda mais falando em Florianópolis, que tem uma geografia diferenciada, tem um clima diferenciado. O mercado de motoboys é diferente do mercado de São Paulo. O número de pessoas que estão nesse mercado também é diferente. É reduzido. É reduzido. E a gente percebeu que num dos momentos de expansão, a gente estava no sul da ilha e a gente já tentou ir para o centro. Então isso daí foi dar um passo maior que a perna. Então foi um dos primeiros erros que a gente percebeu que a gente cometeu. Tá.
A gente tem que expandir território por território. Então, se eu tô saindo do sul, eu vou me expandir por um território que é conectado ao sul, que é o leste. Fica mais fácil de um entregador sair do sul e fazer uma entrega no leste, pegar uma entrega no leste e levar pro sul. Sim. Isso facilitava o interesse do entregador em fazer o trabalho também. Então, o primeiro erro que a gente percebeu foi isso. A gente precisou fechar o centro, focar no leste. Depois que a gente resolveu as entregas no leste, a gente, opa, agora tá no momento de abrir o centro. Ah, legal. Então, foi o primeiro erro que a gente percebeu falando em logística. E outra coisa também é que antes a gente não tinha um sistema para os entregadores. A gente fazia tudo copia e cola via WhatsApp. Nossa. Então chegava o pedido, a gente olhava. Era um desespero, era uma loucura, porque antes era só eu e o Léo no atendimento. Ai, e a gente ainda cuidava de outras áreas da empresa. A gente precisou automatizar. Criamos um sistema web simples, que foi um acerto em cima do erro, né? Então a gente precisa criar um sistema web para o entregador. Então ainda assim a gente rodou por quase 1 ano toda a nossa logística em cima de um sistema web sem um app. Isso daí também é uma coisa que foi muito boa pra gente, muito positiva, porque o custo foi baixíssimo. Claro. Com esse sistema web, a gente começou a automatizar o envio das corridas pros entregadores que trabalhavam fixo pra gente. Não eram entregadores freelancers, né? A gente precisava fazer um pequeno treinamento pra eles entenderem como funcionava o nosso esquema de logística, até que a gente acertou ali a fórmula e desenvolveu o nosso app. O app, inclusive, ainda está saindo no mercado. A gente ainda trabalha com o sistema web, mas o app agora está bem desenvolvido e a gente vai implementar isso a partir agora de dezembro. Dezembro de 2022. Dezembro de 2022. Legal. Não sabemos ainda a data que esse episódio vai ao ar, então pode ser que já esteja implementado a hora Esperamos que sim. você Nosso estiver time de assistindo engenharia está todo focado agora no app do consumidor, dos entregadores. E aí me faz pensar numa coisa que eu acho que é muito importante também no momento de expansão de qualquer empresa, que são as contratações, né? Não só por exemplo, dos entregadores, como você está falando, mas eu acho que também do time de, né? Quem que cuida disso, né? Vamos trazer gente melhor que a gente para cuidar da logística? Como é que tem sido isso? Vocês hoje estão com quantos colaboradores? 10 colaboradores. 10, tinha falado. Mais vocês 3, né? Isso. E como é que foi esse processo de contratação? Foi simples, não tão simples? E daqui pra frente, qual é a projeção disso? Sim, também foi algo novo pra gente. Nem eu, nem o Rafa e o Alan, a gente tinha passado por esse processo de contratação, gestão de pessoas, às vezes demissão também. Então a gente tinha muitas dúvidas no começo, né? Desde senioridade, vamos contratar alguém júnior ou pleno ou sênior para essa vaga. Qual que vai ser o escopo? Como é que a gente vai fazer o one-on-one? Como é que a gente vai fazer plano de desenvolvimento? Então tudo isso a gente buscou tentar achar referências. Só que ainda assim tem muitas coisas que são muito específicas do nosso cenário. Então, por exemplo, suporte, né? A gente não tem nenhuma referência no Brasil hoje de uma empresa que tenha uma estrutura de suporte parecida com a VEG, que é algo ali em tempo real, né? Você precisa resolver o problema na hora. Sim. Das 11 da manhã até 11 da noite. Justamente porque isso é um diferencial muito forte da VEG. Né? Você tem algum problema em outras plataformas de delivery, você não vai ter uma pessoa que vai te atender na hora. Então, nesse sentido, a gente teve muitas dúvidas e aí foi tentativa e erro. A gente conversou também com muitas pessoas, né, da área de RH para entender como que a gente faz esses processos, né, de contratação. E o mais importante, eu acho que foi conversar mais com as pessoas também, né? Antes de contratar, entender, fazer alguns testes para ver se tinha fit com a vaga. E uma coisa que a gente aprendeu também, falando mais na parte de negócios aí, que é a parte que o Léo cuida, né? Das pessoas que entraram no suporte, a gente tá passando para pós-venda, passando para poder fazer financeiro, porque entende o funcionamento da empresa. Então, entrar pro suporte é entender o todo. Entende um pouco do produto, quais são as falhas do produto, entende quais são as falhas da logística, entende como que paga, aonde que tem inadimplência, aonde que a galera dá golpe, que a gente já tomou golpe também. Tomamos alguns golpes, a gente tá bem ligado já. Né? Então é muito importante quando você quer colocar alguém pra dentro pra trabalhar na parte de negócio, que essa pessoa passe pelo suporte. Então isso é algo também que a gente aprendeu. Não é uma regra, dependendo do cargo e do que a pessoa precisa ali exercer, mas funcionou muito bem, né? Hoje 2 pessoas que estavam no suporte estão em transição, uma para poder assumir financeiro e a outra para poder assumir integralmente pós-venda. Ainda divide um pouco, né? Dá um pouco de atendimento, um pouco de pós-venda, um pouco de atendimento, um pouco de financeiro. Boa. Isso é uma prática positiva que eu considero também quando você for fazer uma contratação. Sim, muito bom. E agora falando um pouquinho da tecnologia, né? Que vocês comentaram que no início
era bem diferente do que está sendo hoje. Hoje vocês estão com quantos sistemas que você tinha falado? Hoje a gente tem 6 softwares rodando, né? São 4 sistemas web e são mais 2 apps que a gente tem em andamento. Tem o terceiro app que já está desenhado e ainda não está codado, que seria o gestor de pedidos do restaurante. Isso a gente vai deixar um pouco mais para frente. Então, primeiro, a gente trabalhou com MVP, que é o mínimo produto viável, que é onde a gente tem que ser rápido, baixo custo e validar ideias. Sim. Não precisa ser bonito, não precisa ter a melhor experiência. A gente precisa que ele funcione, ter as funcionalidades básicas e que a gente consiga aprender com ele. Então, é tentativa e erro, tem que ser muito rápido na tomada de decisão. Isso é um ponto muito positivo do nosso time de tecnologia. O Rafa, que é o nosso CTO, né, ele é um craque nisso daí. Então a gente leva uma demanda para ele, muitas vezes eu desenho. E a gente se entende tão bem na tecnologia que às vezes é só um sketch no papel mesmo, mostra na tela, fala, tem que desenhar desse jeito. Ah, beleza, eu vou aproveitar tais componentes que a gente já tem pronto pra gente poder validar isso, né? Então acho que uma dica para quem tá começando a desenvolver um sistema é não se preocupe que seu sistema não precisa ser bonito. Ele precisa ser funcional. Sim. Depois que ele funcionar bem, você se preocupa com estética, se preocupa com interações, as micro-interações, feedbacks para o usuário. Então, tecnologia é muito caro. Contratar um desenvolvedor está muito caro. Sim. Ainda mais com a pandemia que internacionalizou os profissionais, a galera tava tudo ganhando em dólar. Como que a gente vai conseguir contratar um desenvolvedor? Olha só. Então, o primeiro ponto, né, que nessas contratações de time de tecnologia, a gente meio que fez se tornar uma família. Então é um lugar gostoso de se trabalhar, a gente dá bastante flexibilidade, as pessoas sentem prazer em estar trabalhando com a gente, né? Então a gente é um time muito pequeno, a gente tem que tomar as decisões certas, a gente planeja tudo muito bem, então a gente trabalha por quarters. Então a tecnologia, o nosso segredo de evoluir a nossa tecnologia foi, vamos colocar foco onde é o pior cenário. Quem que diz onde é o pior cenário? Suporte. Sim. Então a gente conversava muito com o suporte, entendia do suporte aonde estavam os maiores gargalos e aí focava o time inteiro. Então o primeiro ponto do nosso MVP era, o consumidor tá conseguindo fazer pedido? Tá. E o restaurante tá conseguindo receber meu pedido? Não. Vamos primeiro trabalhar no software do restaurante. Então a gente focou os desenvolvedores que a gente tinha na época para desenvolver o software do restaurante, resolveu o lado do parceiro. Por quê? Era muito parceiro falando com a gente, reclamando, pedindo funcionalidade, não tá dando certo, não consigo ver o quanto eu tô ganhando, quanto tá bom, quanto não tá bom. Né? Então, resolvemos esse problema. Resolvido isso, a gente melhorou o nosso sistema web para o consumidor fazer pedido. Partimos em cima do consumidor web, conseguimos a nossa captação. Com o investimento da captação, agora chegou o momento de desenvolver o app. Então, a gente desenvolveu o app, recém lançou o app. Né? Então, tem muita gente ainda que faz pedido no sistema web e a gente está migrando a nossa base pro aplicativo. O grande segredo é esse, é focar onde está o problema. Como a gente é um time pequeno, eu não consigo pulverizar, você vai cuidar de um bug aqui, cuide de outro bug ali, não. Vamos todo mundo olhar pro app. Tá. Agora a gente tá focando o nosso time no app dos entregadores, né? Por isso que a gente tá prestes a lançar o app também, que vai ajudar muito a gente a automatizar muita coisa que ainda é manual pro nosso suporte na parte de logística. Com certeza. E nesse intercâmbio que vocês tiveram agora em Portugal, por exemplo, vocês chegaram a ter trocas no sentido da tecnologia, né? Para entender como vocês estão indo nesse sentido, porque já que o mercado externo não é mais desenvolvido nesse aspecto, como vocês falaram, como vocês sentiram essa comparação? Eu acho que o bom de ter grandes competidores no mercado é que eu posso usar muito referência, né? Então, ao invés de eu estar investindo muito dinheiro também em P&D, eu pego o que está rodando, não tem porque eu reinventar a roda, copio algumas coisas e transformo isso na VEG, né? A gente fez muito isso. E olhando os apps de delivery lá fora, a gente já atingiu basicamente o mesmo nível de funcionalidade, né? Existem coisas que a gente precisa automatizar, muitas coisas ainda, mas o básico já está funcionando muito bem. Em termos de processo, eu conversei com algumas pessoas de outros apps de delivery, conversei com algumas pessoas também que trabalham na parte automotiva, dei um exemplo até para você, né, da galera da BMW. Então, às vezes, a gente sofre com um pouco de foco, né? A gente tem 6 tarefas para ser desenvolvida nessa semana, começa o desenvolvimento da tarefa, estoura um bug, pausa essa tarefa, pelo amor de Deus, vamos resolver. E isso é muito comum no mercado. Então, conversando com essas pessoas, eu percebi que a gente tá bem dentro do que tá acontecendo ao redor aí do globo. Com certeza. Isso eu acho que é um exemplo muito legal, né, gente? Porque olha como essa missão que eles foram, né, até Portugal, fez sentido mesmo a internacionalização da empresa sendo um projeto para médio, longo prazo, né? Então, mesmo eles pensando nisso para daqui 3 anos,
por exemplo, como o Léo falou, só de ter ido, você já consegue ter outra visão de onde você tá, ter referência, se comparar. Isso é muito importante também, né? E então eu queria convidar vocês a entrarem no site da Apex, apexbrasil.com.br, e conhecerem mais mesmo de todas as opções que vocês têm para ter esse suporte mesmo e se planejar e todo o apoio necessário, mesmo que os planos sejam de médio e longo prazo, porque é uma coisa que a gente sabe que não é do dia para noite, né? São processos que é um namoro ali, Sim. A coisa tem que começar em algum momento, né? Então, você às vezes acha que tá começando, mas você já pode trabalhar nesse sentido. Então, vá conhecer como que a Apex Brasil pode te ajudar. Até eu gostaria de agradecer a Apex pela oportunidade, né? A gente não imaginaria que a gente chegaria lá, tanto que foi uma surpresa, o Léo não tinha comentado com a gente que é tanta coisa acontecendo. Aí ela falou, galera, a gente passou lá no processo seletivo da Apex para poder apresentar a startup. Eu falei, não, mas como assim, aonde? No maior evento de tecnologia do mundo. E eu jamais me imaginaria lá com o tempo que a gente tem de desenvolvimento da nossa startup, né? Então foi uma oportunidade excelente pra gente, foi muito legal, foi uma troca incrível. E ver que a gente tá no caminho certo, né? Sim. E mais essa oportunidade agora também de a gente estar aqui podendo bater esse papo. Com certeza. E inspirando muita gente, né? Muito legal. A gente aqui no podcast tem trazido empresas que estão em várias fases, né, desse processo e que estão buscando o processo de internacionalização também de várias maneiras. Então é muito legal o exemplo de vocês aqui. E agora eu queria saber o maior acerto que vocês acham que fizeram nessa trajetória até agora para estarem onde estão e evoluindo. Eu acho que ouvir feedbacks, qualquer parte que seja um feedback do investidor sobre a apresentação do pitch. A gente tinha um deck, né, um PowerPoint muito diferente do que a gente tem agora. E isso só porque a cada reunião que eu tive com o investidor, eu recebi sugestão ou dúvida e a partir disso eu iterei o pitch para ficar muito mais clara a apresentação da empresa, nossa oportunidade, problema, solução, né, e o futuro. E também feedback dos clientes, dos restaurantes, do pessoal de dentro. Então é muito importante que tenha essa comunicação ativa entre sócios e com o pessoal que está ali no front, né, lidando com o cliente. Então ter uma mente muito aberta para isso e ouvir os outros, eu acho que foi o maior acerto. O maior acerto é trabalhar no suporte. Então, indico aí todo mundo que tem um suporte na empresa, vai lá trabalhar no suporte que você vai saber mesmo quem é que é a sua empresa, né? Porque é ali que você sente o que tá acontecendo. É ali onde as pessoas xingam você, as pessoas estão com raiva, falam contigo ou também agradecem. Acho que o primeiro acerto é isso, de estar de frente pro suporte, os fundadores. Que não deixa de ser um feedback também, né? Que não deixa de ser um feedback. Resiliência, então empreender é difícil, você tem que fazer várias trocas da sua vida para poder fazer o seu negócio acontecer. Resiliência é muito importante, é um acerto nosso, eu vejo os meus sócios muito resilientes, né, o Léo e o Rafa, assim, eles estão bem, sempre prontos para tomar pancada. Acreditar que vai dar certo, né, eu acho que é importante você acreditar que o seu negócio vai dar certo, porque se você não acredita, ninguém mais vai acreditar, você fica desmotivado. A gente passa por muito disso, né? Dá algum problema, dificuldade de resolver algo, desmotiva um pouco, mas não, vamos que vai dar certo, né? E o mais importante é, depois de uma divergência entre sócios, no dia seguinte saber que tem que estar tudo bem e seguir em frente. E isso a gente faz muito bem como sócio. Às vezes a gente entra em algumas divergências, a gente tenta não deixar virar uma discussão. Mesmo assim, cada um fica ali puto, vai um pra casa, um discorda um do outro, mas no dia seguinte acabou, não tem problema, foi resolvido ontem, a decisão tá tomada, vamos em frente. Então isso daí também é um grande acerto nosso como sociedade. A gente viu muitas sociedades nesse momento financeiro complicado acabar exatamente por divergência entre sócios e por eles não conseguirem lidar com esses problemas internos, né? Então um acerto nosso também é lidar muito bem com os problemas que a gente tem. Que bom. Meninos, parabéns. Eu espero que vocês voltem aqui no ApexCast depois desse processo todo que ainda vem pela frente para contarem pra gente como é que foi esse processo de captar investimento fora, de entregar pelo mundo afora. E eu torço por vocês. Parabéns. Obrigada por terem vindo aqui hoje. Valeu, obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, então é isso, né? Viram mais um exemplo aqui de que com planejamento certo e com apoio vocês conseguem chegar onde querem, né? E é uma trajetória cheia de erros, cheia de acertos. E o importante é consertar os erros
como você falou, né, Alan, de forma mais eficiente, mais rápida possível. Eu tenho visto isso cada vez mais aqui. Então, queria convidar vocês, mais uma vez, para se inscreverem no canal aqui do YouTube, para quem está nos assistindo pelo YouTube. Ativa o sininho, que aí o YouTube te avisa quando a gente tiver um novo episódio. Deixa seu like se você curtiu, comenta, compartilha com as pessoas. Quem estiver nos ouvindo pelas plataformas de áudio também avalia o nosso episódio e compartilha com as pessoas por aí. Certo? Então, no próximo episódio, eu volto com mais brasileiros que estão por aí conquistando o mundo. Um beijo, pense grande, pense Brasil!